Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Então, desde pequeno, sempre um pensador, a minha irmã sempre dizia que eu era um sonhador, né? Sonhava muito, né? E já fui todas as profissões possíveis aí, né? Que uma criança pode sonhar, desde de bombeiro, de piloto, de motorista, de tudo, né? E menos médico. Médico foi uma surpresa, né, para mim, uma surpresa maravilhosa, que foi realmente eu me apaixonei pela medicina, mas foi muito ao acaso, né? Eu, quando criança, eu queria ser dentista ou ser juiz, né? Porque eu venho de uma família que meus pais eram professores e depois de adulto, meu pai, acho que deveria ter uns 30 para 40 anos, ele resolveu fazer direito. Então, acho que foi mais ou menos perto do ano que eu nasci, que ele começou a faculdade de Direito. Então, ele se tornou advogado e eu vi aquilo, né, desde pequenininho. Um primo muito querido, muito próximo também, advogado. Depois a minha irmã, outro primo. Então, eu gostava muito da ideia de também ser advogado e queria fazer a carreira, né, de juiz. Quando eu fui fazer a inscrição para o meu primeiro vestibular, eu me inscrevi para Direito e meu pai ficou bravo. Eu fiz uma carta para a comissão de vestibulares, né, pedindo para mudar o curso escolhido. Então, pedi para mudar para Medicina, porque na cidade onde eu ia fazer o vestibular, que naquela época a gente só podia ter uma escolha, né, era uma universidade federal, não tinha como fazer uma universidade privada naquela época, só tinha curso de Medicina. Então, odonto era a minha segunda opção, né? Era direito e odonto, e não tinha odonto, tinha medicina. De bom, medicina e odonto, está na área de saúde, eu acho que deve ser muito próximo, né? E acabei me inscrevendo para medicina. Não passei, né? Eu tive uma formação muito precária, né? De colégios públicos, não tinha, né, essa ideia, né, da dificuldade que era passar numa universidade federal. Então, assim, tomei, né, ferro literalmente no primeiro vestibular, mas dei uma boa acordada, né? E eu sempre fui uma pessoa muito competitiva comigo, né? Então, eu não gosto de ir mal, eu gosto sempre de aprender, crescer, né? De melhorar. Isso é aquela questão da ambição, né? Que é diferente da ganância, né? A ambição é aquela vontade de querer sempre crescer, de subir, de melhorar. E eu sempre fui desde pequeno assim. E aí eu comecei a estudar, conheci pessoas que me incentivaram, me motivaram durante o cursinho. E eu comecei a estudar bastante e consegui passar no vestibular, né? E me apaixonei pela medicina, né? Não me vejo hoje fazendo outra coisa, né? Foi muito bom. E aí eu tinha um professor maravilhoso, que é o Dr. Flávio, né? E o Dr. Rafael, que são ainda, né, grandes exemplos para mim na medicina e na ortopedia. Então, eu fiquei 5 anos na faculdade fazendo um estágio em ortopedia. E naquela época a gente tinha a oportunidade de fazer várias cirurgias e participar de ambulatórios, né, plantões. Então, foi muito bom na minha formação isso. No 6º ano, eu estava passando por algumas dificuldades financeiras, né? Olha, você não me conhecia naquela época, né? Tá vendo? Demorou muito, né? Podia ter conhecido bem antes, né? Olha, com certeza teria mudado a minha cabeça mais cedo, né? Não teria passado tanto aperto. Acho que todos os médicos, né? Acho que passa por isso. É uma situação de que uma transformação, né? Sabe que vai ganhar bastante dinheiro, aquela euforia de querer gastar também, de poder viver ali, né? Usar. Muitos médicos que se formam me procuram e eu vejo a dificuldade deles e querem montar consultório ali. Tem realmente, acho que isso é normal, tá? Posso te dizer que isso é normal, fez parte da maioria aí que faz ainda isso. Sim, e aí eu acabei tomando uma decisão de não fazer a minha residência, a minha especialização, né, já no término da faculdade. Foi uma decepção enorme para esse meu professor aí, porque ele apostava muito em mim, né, que achava que eu ia passar e ia ir bem já. E eu, por questões já de dificuldade de 6 anos, né, na faculdade ali contando realmente dinheiro, aquela coisa, economia, ônibus, às vezes sem dinheiro para pegar um ônibus para ir para a faculdade. Eu não queria mais passar por aquilo. E o sapato? O sapato era um sonho, né? É um sapatênis, né? O meu sonho era ter um sapatênis e aí eu queria o sapatênis. Então, desisti de fazer a especialização, fui trabalhar, né? Fui para o interior do Rio Grande do Sul como médico da família. Foi muito bom, assim, uma experiência como médico geral muito boa. A minha faculdade me deu uma formação como médico generalista ótima.
Então, eu tive contato com outro colega que era um pediatra mais velho que eu, que foi comigo para essa empreitada aí, né, de começar a trabalhar no interior. E a gente aprendeu muito juntos, né? Também lá foi conhecer a minha esposa. Então, assim, era tudo... Já estava tudo planejado, né? O destino já estava traçado ali. Fiquei 2 anos, né? Que era o meu planejamento. Realmente ficar 2 anos trabalhando, né? Consegui comprar meu sapatênis, que era um grande sonho. Mas, como tu falou, né? Não tinha educação financeira nenhuma, né? Eu ganhava R$400, né? De mesada para poder estudar, pagar aluguel, para comer, ônibus, tudo na época da faculdade. E aí isso aumentou muito com o primeiro salário de médico da família. Não era nada demais, mas para mim que ganhava R$400 era muito dinheiro, né? E aí eu fui atrás do sonho imediato, né? Então a gente comprar um carro, que eu não tinha carro, comprei o sapatênis e algumas outras roupas, né? Que eu sempre tive vontade de ter. Comecei a viajar um pouco e já comecei a vida endividado. Foi assim que começou.